Olá pessoal, eu vim falar hoje para vocês sobre o livro Foco do Daniel Goleman, como foi a minha experiência com esse livro maravilhoso, do mesmo autor de Inteligência Emocional, que é um livro fantástico de autoconhecimento e de instruções científicas, inclusive, dados muito confiáveis. Então, esse livro foi feito em 2014, né, quando o Daniel Goleman tinha por volta de 66 anos. Hoje ele está por volta de 77 anos, ou seja, já é um idoso, mas está trabalhando aí ativamente. É um exemplo para mim e para muitas pessoas que o respeitam por esse seu passar de conhecimento para a gente. Ele é uma pessoa que nos traz muitas reflexões sobre o mundo que vivemos. Então, até mesmo no livro Foco, vocês podem ver no final dele uma percepção, uma preocupação com a natureza, né? Enquanto que no início ele tem uma voltada mais para a questão pessoal, né? Como que o foco interfere em nossa vida e ele divide o cérebro nosso em dois sistemas, o ascendente, que é de baixo para cima, e o descendente, que é o de cima para baixo. São dois sistemas que funcionam praticamente simultâneos, semi-independentes, que trabalham entre si. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, praticamente os dois sistemas estão trabalhando. Ou seja, seria um sistema mais racional e um sistema mais impulsivo, que é o de baixo para cima. Então, ele ensina para a gente como nós podemos usar o foco, que é uma concentração descendente, geralmente, para poder atender às nossas tarefas. Porém, as distrações, que é a parte mais impulsiva, a parte mais veloz, que trabalha mais com o inconsciente, né? Também é importante. Ele não desmotiva a distração, não coloca a distração como algo a se negligenciar. Não, para ele coloca tanto o foco, que é o tema do livro, né, que ele destrincha muito bem como funciona no cérebro quando a gente tem foco, e também a mente à deriva. Ele faz praticamente um capítulo inteiro explicando sobre como a mente à deriva é importante para a nossa evolução, inclusive. Então, ele não é um livro que vocês. Um livro que é para vocês terem foco no sentido de supervalorização do foco. Ele é um livro de autoconhecimento, ele vai explicar como funciona as estruturas do cérebro de forma a manter um foco, tanto uma atenção seletiva, uma atenção alternada, concentrada. Existem vários tipos de atenção, existem vários tipos de foco, né? Porque foco é diferente de atenção. Você pode ter foco no outro, foco em si mesmo e foco no sistema, ou seja, foco sistêmico, né? E ele apresenta como funciona cada um desses focos. Então eu recomendo que vocês leiam, porque assim, eu falando por cima é muito conhecimento, tanto que eu fui fazer os slides dele para um clube de leitura e foi difícil resumir ele em 50 slides. É um livro que, se você passar a caneta, você marca todo ele, de tão instrutivo que ele é. Eu acho que é um livro que traz bastante conhecimento. Então, se vocês verem aqui, o livro meu está todo marcado. Não sei se vocês conseguem ver nessa tela de webcam. Tá vendo? Ó? Tá tudo marcadinho porque é um livro de muito conhecimento e eu super recomendo a vocês que vocês o leiam. É praticamente uma leitura fundamental nos dias de hoje. Eu gostei muito de lê-lo depois que eu tinha lido o livro do Poder do Hábito, né, do Greg. É um livro muito legal e esse livro complementa, né? Porque quando você tem os seus hábitos bons, quando você é, automatiza em hábitos que te ajudem, vem o segundo passo, que é o passo do encontrar um foco naquilo que você deseja. Então, esse livro praticamente complementa o outro, que não foi escrito por Daniel Goleman, né, mas que eu li recentemente. Então, parece que tudo se encaixa. E esse livro aqui, praticamente, também ele tem muita complementaridade com o livro Inteligência Emocional, do mesmo autor. Então, é um livro que super recomendo, com bastantes informações úteis para os nossos dias. Né? Sem sombra de dúvida, vocês não vão se arrepender, porque é um livro que
ensina a nós olharmos como a gente funciona e como a gente melhorar nosso foco. Ele explica a situação das pessoas com TDAH, das pessoas com autismo. Ele explica que as pessoas com autismo, né, não conseguem olhar muito nos olhos das pessoas, porque eles têm uma certa ansiedade, né, ao olhar pelos olhos das pessoas, ou seja, não conseguem manter um certo foco por causa disso. Mas como você pode lidar com isso? As pessoas com TDAH é a mesma coisa, elas têm déficit de atenção, elas não conseguem se concentrar praticamente, elas não ficam ansiosas, mas elas ficam dispersas, né? Diferente do autista. Porém, tem um papel evolutivo também as pessoas que têm TDAH. Só para ter uma ideia, tem nesse capítulo que eu falei que ele valoriza de certa forma a distração, ele fala que 50% dos nossos pensamentos são distração. Alguns cientistas acham que é praticamente o nosso modelo padrão. Então, não é um livro que vai supervalorizar o foco, né? É um livro que vai explicar o foco e vai fazer a gente conhecer a nós mesmos, como os nossos sistemas cerebrais funcionam. Super recomendo. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem.